Queridos, graças ao Senhor, aqui estamos, mais um domingo, mais uma oportunidade que o Senhor Deus nos concede de podermos estarmos reunidos para aprendermos mais acerca da Sua Palavra. E antes de nós iniciarmos o nosso estudo desta manhã, nós vamos fazer uma oração ao nosso Deus, suplicando que Ele nos abençoe, que Ele nos dirija em cada parte desse estudo. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem falado aos nossos corações. Obrigado por esta manhã maravilhosa que o Senhor nos concede como uma dádiva, como uma bênção, e a maravilhosa oportunidade de podermos nos reunir em torno da Tua Palavra, sermos instruídos pelo Teu Santo Espírito. Nesta hora, Senhor, que aqui nos encontramos, suplicamos que o Senhor nos use, que o Senhor use este pregador com as suas limitações e apesar das suas falhas, para que a Tua verdade seja anunciada de forma clara, de forma precisa, de forma que traga edificação para o corpo do Teu Filho amado Jesus Cristo e glória para o Teu santo nome. Abençoa, Senhor, nossas vidas, conduze-nos na Tua presença, ilumina-nos e nos guia em toda a verdade. Assim te rogamos em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje nós daremos continuidade ao nosso estudo a respeito dos dons espirituais. Como os irmãos bem sabem, já há alguns domingos nós estamos tratando a respeito dos dons espirituais e tivemos a oportunidade de tratar a respeito daqueles dons que cessaram, aqueles dons que foram apenas para o período apostólico, para a igreja primitiva, e também estivemos estudando os dons que continuaram, ou seja, que perduraram, que estão em vigor em nossos dias. Já tivemos a oportunidade de tratar acerca de alguns deles, como, por exemplo, o dom de pastor, o dom de ensino, o dom de sabedoria. E hoje nós daremos continuidade a esse estudo naquela expectativa de que os irmãos possam estar atentos e avaliarem qual dom ou quais dons o Senhor tem lhes concedido, certo? Então, queridos, nós vamos hoje dar continuidade tratando a princípio do dom de serviço. Esse vai ser o primeiro dom que nós vamos tratar nesta ocasião, o dom de serviço. E para isso eu quero convidá-los para abrirem comigo a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 5. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo de número 5. Nos diz assim a palavra do Senhor. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Veja, queridos, nesse verso o apóstolo Paulo nos ensina que há um dom de serviço e que este dom de serviço ele pode ser exercido de diversas formas. Há diversidade nos serviços, é que diz o apóstolo Paulo aqui. Então, a pessoa que possui o dom do serviço, ela pode atuar em várias áreas da igreja. Ela pode prestar o seu serviço de diversas formas e em diversas áreas da igreja. Alguns que têm uma facilidade maior para ajudarem na música, outros para ajudarem nas questões relacionadas à ajuda, aqueles que têm uma facilidade para ajudarem no que diz respeito à hospitalidade. Então, o dom do serviço, ele pode ser exercido em várias áreas da igreja. Aqueles que têm o dom de auxiliarem na manutenção do culto, na manutenção do local de culto da igreja,
Então, esse dom do serviço, ele é um dom muito precioso. Às vezes as pessoas, elas chegam a uma conclusão equivocada, né, de que apenas quem tem o dom do serviço na igreja são os diáconos. Por quê? Porque a palavra serviço no grego é diaconia. Então, obviamente, nós sabemos que todo diácono deve ter o dom do serviço. Entretanto, há pessoas na igreja que, embora não sejam diáconos, essas pessoas também receberam o dom do serviço. Irmãos, irmãs, de modo que nós podemos afirmar que, se por um lado, todo diácono deve ter o dom do serviço, podemos também dizer que nem todos aqueles que recebem o dom do serviço são diáconos. Agora veja comigo o que vai dizer o apóstolo Pedro lá na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo de número 11. 1 Pedro, capítulo 4, versículo de número 11. O apóstolo Pedro vai falar também a respeito deste dom, o dom de serviço. 4:11. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, Pedro vai ensinar aqui, se o seu dom é o dom do serviço, esteja disposto a fazê-lo, a exercê-lo com alegria. Sirva com alegria. Saiba que Deus vai suprir você com as capacidades necessárias, com as forças necessárias, com os recursos necessários para que você possa executar bem a sua tarefa. Então, sirva com alegria. O serviço cristão, ele precisa ser visto como um grande privilégio. Cristo, meus queridos, ele nos trouxe um exemplo maravilhoso. Ele deixou a sua glória e ele veio aqui neste mundo, ele encarnou para servir a Deus, para servir a pecadores. E ele nos deixou um maravilhoso, um incomparável exemplo. Todos os crentes devem servir. Isso é algo que a palavra de Deus deixa claro. Nós somos servos. Nós estamos aqui para servirmos a Deus e servirmos uns aos outros. Entretanto, queridos, a palavra de Deus também nos mostra que há pessoas que recebem um dom de serviço. E quando alguém recebe um dom espiritual, ele vai fazer algo de maneira diferenciada, ele vai fazer algo melhor, com mais intensidade ou com mais eficácia, porque o dom é uma operação do Espírito Santo na vida dessa pessoa, capacitando-a para que ela possa exercer aquela função de uma forma especial. É interessante que o apóstolo Pedro, ele vai ligar aqui o serviço que nós prestamos, uns aos outros com a glória de Deus. Ele está mostrando que na medida em que nós servimos uns aos outros, Deus está sendo glorificado por meio desta obra, por meio deste serviço. Um exemplo bíblico de alguém que tinha o dom de serviço é o exemplo de Febe. Está lá em Romanos, capítulo 16, versículo de número 1 e 2. Romanos, capítulo 16, versículo 1 e 2. Vamos abrir nessa porção da palavra do Senhor. Finalzinho da carta, Romanos, capítulo 16, verso 1 e 2, que nos diz o seguinte: recomendo-vos a nossa irmã Febe,
que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos, inclusive de mim, inclusive. Então Paulo aqui vai citar nominalmente esta irmã, a irmã Febe, porque ela se tornou uma ajudadora dos discípulos. Ela estava servindo aqui, de acordo com as palavras do apóstolo, na igreja de Cencreia. E como é que ela servia? Veja, Cencreia era uma cidade onde detinha um dos portos da cidade de Corinto. Um era em Cencreia, o outro era em Lacaio. E na sua segunda viagem missionária, Paulo, ele parte de Cencreia para Jerusalém. Talvez seja por isso que o apóstolo Paulo vai dizer aqui no verso de número 2, que Febe tinha sido protetora de muitos, inclusive dele. Ou seja, muito provavelmente ele está falando aqui que essa irmã, ela serviu não apenas a Paulo, mas a outros discípulos também, por meio da hospedagem, por meio do ceder o seu lar para acolher os servos de Deus que estavam ali viajando em missão. Então, Febe, ela morava numa cidade portuária e ela servia aos apóstolos através da sua hospitalidade. Interessante, queridos, porque quando nós pensamos em uma pessoa que possui o dom do serviço, você vai perceber que essa pessoa, ela possui algumas características. Por exemplo, a pessoa que tem o dom do serviço, ela percebe com muita facilidade as necessidades práticas das pessoas e da igreja. Ela é alguém que ela está sempre atenta nesse sentido. Ela percebe muitas vezes coisas que as outras pessoas não percebem, de ordem prática, ajuda, não é? Conserto, necessidade. Então, é alguém que tem essa característica. Uma outra característica é que essa pessoa que tem o dom do serviço, ela também tem uma iniciativa própria de suprir a necessidade que ela identificou. Ou seja, ela é alguém que tem iniciativa, ela não fica esperando pelos outros. Ela observa algo que está faltando ali, ela percebe que ninguém está tomando nenhuma atitude em relação a isso, ela vai lá e toma atitude. Uma terceira característica que nós podemos mencionar é que a sua motivação está em atender necessidades práticas, as mais variadas, por isso que ela é uma pessoa pouco teórica nesse sentido. Ela não vai ficar refletindo a respeito de como ela vai resolver o problema, ela não vai ficar em divagações, ela não vai gastar esse tempo. Ela é alguém prática, que vai lá e resolve o problema. Qual é o problema? É esse? Qual é a solução? É essa. Então vamos lá, vamos fazer. Então essa pessoa, ela não é dada às divagações, às reflexões nesse sentido, quando ela percebe algo que precisa ser feito. Às vezes ela acaba também atropelando o processo nessa preocupação de resolver logo o problema. Então, a visão de quem possui o dom do serviço é essa. Há uma necessidade que precisa ser suprida. O que é necessário? É necessário isso. Então vamos lá, vamos fazer, vamos suprir. Então ela tem essa disposição, coisa que outros irmãos não vão ter. Muitas vezes eles vão ver o serviço ali, vão ver o problema ali, está lá. Essa pessoa não, ela tem a mentalidade dela não funciona assim. Ela é prática para resolver. Algumas questões que a pessoa que tem o dom do serviço precisa atentar, não é? Por quê? Porque há erros específicos e perigos relacionados a cada dom espiritual.
Geralmente, aquela pessoa que possui o dom espiritual, ela não percebe, mas por causa, não do dom, mas por causa do nosso coração pecador, algumas questões a gente precisa evitar, a gente precisa vigiar, a gente precisa estar atento, porque são tentações próprias de quem possui aquele dom. Não por causa do dom, mas por causa do nosso coração que ainda é pecador. Então, às vezes, aquele que possui o dom do serviço, ele pode, muitas vezes, estar muito atento às necessidades da igreja e negligenciar a sua família. Então, isso pode acontecer. Às vezes, a pessoa, ela é uma pessoa que ela é muito servidora, ela é muito trabalhadora na igreja, porém, ela não exerce como deveria o seu cuidado com a família, ela negligencia. E aí você vai ver o cônjuge muitas vezes ressentido, os filhos muitas vezes também chateados, magoados e até contrários à igreja. Então, às vezes, a pessoa que ela está servindo, ela não para refletir que, primeiramente, ela precisa servir a sua família, ela não pode negligenciar a sua família. Outra questão que a pessoa que tem o dom do serviço precisa atentar, ela pode errar ao cobrar daqueles que não têm o dom do serviço, não é, agirem como ela, suprirem as necessidades práticas como ela supre. Então, isso pode acontecer, a pessoa pode se colocar como um padrão, e quem não age como ela age, quem não tem a iniciativa que ela tem, quem não tem a disposição que ela tem, ela vai cair no erro de criticar de forma exagerada, de forma não construtiva, não edificante as outras pessoas que não são como ela. Pode ser tentado também a se tornar um controlador, ou seja, às vezes é uma pessoa que ela sabe fazer as coisas, ela resolve os problemas com eficiência e ela tem dificuldade de delegar a outras pessoas o serviço. Então ela sempre acha que as outras pessoas estão aquém, que as outras pessoas não vão fazer direito, então ela acaba controlando tudo. Tudo tem que passar por ela, tem que ser feito do jeito que ela entende que é a maneira correta. Então acaba se tornando uma pessoa controladora dentro da igreja. A pessoa que tem o dom do serviço também precisa atentar para dizer não. Isso aqui também é algo que precisa ser bem pontuado, pois é comum você ver pessoas que têm o dom do serviço nas igrejas sobrecarregados. Por quê? Porque aquela pessoa, ela é uma pessoa que ela serve de forma muito natural, ela faz com prazer, ela é uma pessoa que não vê dificuldade em servir. Só que aí as pessoas, às vezes, da igreja acham, não, então se tem um serviço na igreja, deixa para aquela pessoa, porque ela tem o dom do serviço, ela vai resolver. E acaba que essas pessoas na igreja, e veja, eu já vi em várias igrejas isso acontecendo, são pessoas sobrecarregadas. São pessoas que as pessoas não têm esse tato, esse discernimento de dizer, não, a pessoa ela já tem muitas tarefas, não vamos colocar mais uma. E aí também cabe à pessoa que tem esse dom do serviço dizer não. Por quê? É porque ela está servindo de mau grado ao Senhor? É porque ela não exerce bem o dom do serviço? Não. É porque essa pessoa, como todos nós, ela é limitada pelo tempo, ela tem responsabilidades, ela tem limites nas suas forças. E nós precisamos entender isso. Vamos para o segundo dom. O dom de contribuir, ou o dom de repartir, certo? E aqui é interessante nós pensarmos que, antes de falarmos sobre o dom em si de contribuir, eu gostaria de fazer um esclarecimento a respeito deste ensino que muitas vezes
controverso, né? O ensino de contribuição na igreja, certo? E veja que é importante nós esclarecermos, porque quando se fala, né, de contribuição na igreja, meus queridos, nós sabemos que muitos estão aí em ditas igrejas ensinando uma teologia da prosperidade, que prega uma espécie de barganha com Deus. Então, se eu faço uma doação financeira à igreja, então Deus está comprometido a me abençoar materialmente, financeiramente, me abençoar de uma forma obrigatória. E veja, meus queridos, muitas pessoas vão a essas igrejas com o propósito de resolver os seus problemas econômicos, né, através de sacrifícios, ofertas, campanhas, com o propósito justamente de resolverem as suas questões financeiras. Por conta disso, você vai perceber que o ensino bíblico acerca da contribuição em determinadas igrejas, ele vai ficar um tanto quanto mais escondido. Porque os pastores que não pregam essa teologia da prosperidade, eles ficam às vezes com receio de tocar nesse assunto e ser confundido com esses mercenários que estão por aí pregando essa falsa doutrina. Então, ao falarmos de dízimo, corre o risco de alguém pensar que nós somos como os outros. E aí a gente quase que tem que fazer um esclarecimento, uma desculpa para dizer, olha, nós precisamos ensinar a respeito disso na igreja. Por quê? Porque está na Bíblia. O apóstolo Paulo, quando ele se despediu dos presbíteros de Éfeso, ele diz assim, eu vos ensinei todo o desígnio de Deus. Então, eu tratei de todos os assuntos. E cabe ao pastor, cabe ao presbítero, aquele que ensina, tratar sobre todos os assuntos que estão nas Escrituras. E esse é um dos assuntos que precisam ser tratados. A Bíblia fala acerca desse tema. O que existe por aí, meus queridos, é basicamente uma distorção daquilo que a palavra de Deus diz. Então não podemos, por causa dos abusos cometidos, não tratarmos a respeito deste assunto. Mas veja, hoje eu não vou falar especificamente sobre dízimo e ofertas, certo? Não vou falar a respeito desses assuntos, porque outra ocasião nós trataremos a respeito das bases bíblicas para a contribuição tanto de dízimos como de ofertas. Hoje nós vamos falar sobre o dom da contribuição. Como é que funciona este dom? O que seria esse dom, o dom da contribuição? O dom de contribuir é uma capacidade sobrenatural que o Espírito Santo concede a alguns membros do corpo de Cristo, que os habilita a contribuir com seus bens materiais, tanto para a obra de Deus, como para as pessoas que estão passando por necessidades. Então veja, Paulo, lá em Romanos capítulo 12, verso 8, fala assim, o que contribui com liberalidade. O que contribui com liberalidade. Aqui é um daqueles textos bíblicos onde você vai encontrar a lista de dons, e dentre esses dons, Paulo fala sobre contribuição. E mais, ele diz que aquele que contribui deve fazer isso de forma liberal, com liberalidade. Então, Paulo ensina que existe um dom específico, um dom onde a pessoa ela é capacitada de forma especial a contribuir. Veja, os cristãos dotados com o dom da contribuição, eles honram a Deus com os seus dízimos e ofertas, mas eles vão além. Eles são instrumentos de Deus para o alívio de muitas pessoas que estão passando necessidades. Eles são instrumentos de Deus para a expansão do seu reino.
E Deus faz com que essas pessoas que têm essa disponibilidade para contribuir, elas recebam cada vez mais da parte de Deus. Por quê? Porque Deus dá a essas pessoas, sabendo que essas pessoas elas não represam os recursos. Que por meio dela, Deus vai abençoar a muitas pessoas. E há muitos irmãos que contribuem com igreja, com obra missionária, com instituições de caridade, com pessoas que estão nos seminários se preparando para o ministério pastoral. Então, tem pessoas que ela tem esse dom de contribuir. Podemos citar como exemplo Barnabé, em Atos capítulo 4, do verso 36 ao 37, que diz assim, Atos 4, 36 a 37. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Então aqui nós vamos ver o exemplo de Barnabé, alguém que era desprendido, alguém que contribuiu de maneira especial aqui, doando aquilo que tinha para atender às necessidades da igreja. Você vai perceber que o livro de Atos cita um casal, Ananias e Safira, alguém que vai simular esse tipo de contribuição, mas que na verdade não vai fazê-lo, vai mentir e não vai fazer a doação que havia se comprometido em fazer. A pessoa que possui o dom de repartir, ela não deseja publicidade. Isto porque ela obedece ao ensino do Senhor Jesus Cristo, que está lá em Mateus capítulo 6, do 3 ao 4. Então a pessoa que tem o dom de contribuir, ela observa o que o Senhor Jesus diz lá. Tu, porém, ao dares a esmola, ignora a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Então, veja, a pessoa que tem esse dom, ela não usa esse dom para se autopromover. Deus dá a ela esta capacidade de ajudar, mas ela prefere ficar no anonimato. Ela contribui, ela ajuda, quantas vezes no seminário nós sabíamos de pessoas que estavam ali sendo sustentadas por um mantenedor que ele nem conhecia. Mas ele ligava para o seminário e disse, olha, qual é o seminário que está passando por mais aperto aí? Ah, tem um aqui que parece que ele não vai poder continuar no próximo semestre, porque ele está passando por necessidade. Não, eu quero patrocinar a mensalidade dele. Então, você vai ver pessoas que têm essa disposição. Outro ponto importante é que a pessoa que possui o dom de contribuir, ela sabe que não é responsável por ajudar e suprir todas as necessidades materiais de pessoas que aparecem na sua frente. Então, a pessoa que tem esse dom não quer dizer que ela vai sair distribuindo tudo a todos que pedirem, mas ela vai receber de Deus a direção necessária para investir os seus recursos de forma correta, de maneira que venha a realmente trazer glória para o nome do Senhor Deus e ajudar pessoas. Ela também sabe que, como está lá em 1 Coríntios capítulo 13, 1 Coríntios 13, que diz assim, e ainda que se distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então a pessoa que tem o dom da contribuição, ela sabe disso. Ela sabe que esse dom, ele também deve ser regido pelo amor. É o amor que deve determinar o uso e o exercício dos dons espirituais, inclusive
o dom de contribuir. Mas, pastor, então, existem essas pessoas que são dotadas de maneira especial para a contribuição, mas isso não significa, então, que nós não devemos contribuir, certo? Certo. Todo crente, ele é chamado por Deus para contribuir. Todo crente, ele é chamado por Deus para ser generoso, para realmente ser alguém que é justo em relação à questão da contribuição, com relação às ofertas, aos dízimos. Veja o que diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 9, do verso 6 ao 9. 2 Coríntios 9, do 6 ao 9, Paulo diz assim: E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Então veja, queridos, que Paulo aqui ele está escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, e nesse capítulo nós vamos perceber que o apóstolo Paulo ele vai tratar a respeito da questão da contribuição. Estava tratando sobre uma questão ali do contexto histórico daquela época, em que haveria uma contribuição por parte daqueles irmãos, e aqui Paulo está falando a toda a igreja, falando esses princípios importantes aqui, que aquele que contribui deve contribuir segundo o que for proposto no seu coração, não com tristeza, não por necessidade, mas com alegria, porque Deus ama, não é, quem dá com alegria, e quem realmente agir assim, Deus vai abençoar, Deus vai superabundar, é o que diz o texto da palavra de Deus. É claro que tem pessoas que vão pegar esse texto aqui e vão distorcer, justamente para aquele sistema de barganha, não é? Mas a palavra fala que Deus vai abençoar as pessoas que têm essa generosidade no seu coração, certo? É isso que nós podemos perceber aqui. Então, aquela pessoa que tem o dom da contribuição, ela também precisa tomar alguns cuidados. Por exemplo, resistir à tentação de criticar os outros que não contribuem como ela, certo? Essa também é uma questão que pode bater no coração, uma tentação de criticar as outras pessoas que não são desprendidas como ela. O cuidado para não medir a maturidade espiritual dos outros pela contribuição financeira que elas dão na igreja ou que elas dão aos necessitados. Infelizmente, por causa do nosso coração pecador, nós gostamos de elencar certas atividades como sendo critério para espiritualidade. Geralmente a gente elenca aquilo que a gente é bom. Então, se eu sou bom nisso, eu vou dizer que isso aqui é o critério para saber se uma pessoa é espiritual ou não. E às vezes a pessoa que contribui, ela pode ter essa tentação no coração. Outra tentação é justamente de se tornar um controlador dos projetos da igreja e não levar em consideração as decisões da liderança. Então, às vezes a pessoa ela tem uma condição financeira elevada e ela quer ajudar, mas só que não é o momento, não é a hora. A liderança entende que aquela ajuda ali ela deve esperar um pouco. E muitas vezes a pessoa que tem o dom, ela pode querer impor uma vontade porque ela tem recursos. Isso deve ser evitado, certo? Terceiro dom que nós vamos observar hoje é o dom da exortação.
dom da exortação, certo? E vamos abrir lá em Romanos, capítulo de número 12. Romanos, capítulo de número 12. Verso 8. Diz assim: ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que exorta, faça-o com dedicação. É interessante nós entendermos essa expressão bíblica, exortação. Às vezes, quando nós ouvimos a palavra exortação, o que vem à nossa mente é repreensão, certo? Entretanto, quando nós vamos analisar a palavra no original, o seu significado, que é a palavra paracaléu, ela vai possuir alguns sentidos básicos. Por exemplo, o sentido de pedir enfaticamente, rogar. Ela é utilizada pelo apóstolo Paulo em Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, né? Outro sentido da palavra exortar na Escritura é dar ânimo, animar no sentido de motivar alguém a superar desafios, dar ânimo, dar também consolo, conforto. Interessante porque a palavra paracaléu, ela vem da mesma raiz da palavra paracletos, que nós já estudamos aqui, de respeito à função do Espírito Santo como, né, o nosso consolador, porque trata justamente disso, dessa atitude de consolar, dessa atitude de confortar. Alguém que exorta é alguém que é chamado a trazer ânimo, trazer consolo, trazer conforto, muitas vezes, sim, corrigir. Isso também faz parte da exortação, certo? A pessoa que tem o dom da exortação, ela possui essa capacidade dada pelo Espírito Santo para aconselhar, seja essa pessoa uma pessoa que exerce um ofício na igreja ou não. Então, há pessoas que têm o dom da exortação, o dom do aconselhamento, e que elas não ocupam nenhuma função, eles não são oficiais da igreja. É um dom que Deus pode dar a homens e a mulheres. Então, a palavra aqui, ela vai justamente mostrar isso. É alguém que está ao lado, é alguém que orienta, que conforta, que aconselha, que corrige quando necessário. Então, a pessoa que ela tem esse dom, o dom da exortação, primeira coisa, ela é alguém que tem facilidade de ouvir o outro. Isso é imprescindível para aquela pessoa que tem o dom da exortação. Ela é capaz de ouvir o outro. Mas, pastor, isso é tão simples? Não é tão simples. As pessoas hoje, elas não têm, muitas vezes, a paciência, a disponibilidade, o desejo de ouvir um irmão tratando a respeito de assuntos que lhes são importantes, que lhes são delicados, que lhes são difíceis. A pessoa que tem o dom da exortação, ela tem essa paciência. Ela é alguém que é capaz de se identificar com o outro, ela tem essa empatia com o outro. Então ela empresta os seus ouvidos e a sua atenção e o seu tempo para a outra pessoa. Ela também, não somente ela busca ouvir, mas ela também é capaz de sentir essa empatia, né? De se condoer com a dor do outro. É alguém que realmente procura se colocar ali no lugar do outro, sentir o que o outro está sentindo, para poder de alguma forma trazer uma palavra que venha consolar, confortar, ajudar, corrigir, certo?
Então, as pessoas naturalmente vão procurar essa pessoa para conversar. Porque vão ver nela essa empatia, essa capacidade de tratar, de ouvir, de trazer um conselho da parte do Senhor, certo? Então essa pessoa ela vai ser procurada por outras. Olha aí, preste atenção. Será que você não é uma pessoa que tem esse dom? Talvez você nunca tenha se atentado para isso. Mas as pessoas, elas gostam de conversar com você, elas gostam de tratar de questões pessoais, às vezes questões particulares, e pedir um conselho bíblico, enfim. Veja, um exemplo bíblico de alguém que tem o dom da exortação é Barnabé. Mais uma vez Barnabé aparecendo, né? O seu verdadeiro nome era José, mas os apóstolos o chamaram de Barnabé, que significa o quê? A gente viu isso lá em Atos 4,36, filho da exortação. Filho da exortação. Nós vamos ver Barnabé em Atos 9:27 se aproximando do recém-convertido Paulo e o apresentando à igreja, que estava cautelosa em relação a ele, porque ele tinha deixado de ser um perseguidor da igreja. E aí você vai ver Barnabé chamando Paulo para andar ao lado dele. Numa época em que ninguém queria andar do lado de Paulo, Barnabé chama ele, vamos andar juntos, certo? Em Atos 13:43, Barnabé encoraja os crentes a perseverarem na graça de Deus. Você vê aqui esse ministério do encorajamento, né? Em Atos 15, do 36 ao 41, Barnabé escolhe João Marcos como parceiro de ministério, apesar de Marcos ter abandonado na viagem missionária anterior. E aí Barnabé vai dar a Marcos uma segunda chance. E foi por conta justamente disso que houve aquela dificuldade com Paulo, porque Paulo não queria levar Marcos. Mas Barnabé, que andou com Paulo quando ninguém queria andar com Paulo, chamou Marcos para perto dele e foi com Marcos e prosseguiu com Marcos. Posteriormente, lá em 2 Timóteo, no último capítulo, Paulo vai dizer que Marcos lhe é útil para o ministério. Certo? Então, você vai perceber Barnabé como sendo alguém que demonstrou esse dom, que exercitou o dom. Né? Durante todo o ministério, seu ministério, Barnabé, ele demonstrou o dom da exortação, chamando outras pessoas ao seu lado, a fim de ajudar, confortar, incentivar e torná-las mais parecidas com Cristo. Um ponto muito importante é que a pessoa que possui o dom da exortação, ela o recebe para exercer esse dom com base nas Sagradas Escrituras, certo? Então, para aquela pessoa que tem o dom da exortação, é fundamental essa pessoa estudar as Escrituras, ter intimidade com as Escrituras, buscar memorizar as Escrituras. Por quê? Porque vai ser justamente com base nas Escrituras que essa pessoa vai aconselhar. Ela vai aplicar o ensino bíblico àquela situação particular que aquela pessoa está enfrentando naquele momento. Então, para isso, não tem outro. Você tem que conhecer as Escrituras. Obviamente, claro, o Espírito Santo é quem vai te capacitar a exercer esse dom, né, que vai te ajudar a lembrar dos textos bíblicos para ajudar aquela pessoa. Mas se você não lê, né, como diria o Augusto Nicodemos, como é que ele vai lembrar você de uma coisa que você não leu, você não conhece? Então é muito importante que a pessoa que aconselha estude as Escrituras, busque conhecer as Escrituras, busque memorizar as Escrituras, para que venha aconselhar, não com base nas suas próprias ideias, porque isso é um risco.
às vezes no afã de querer ajudar a pessoa, você trazer apenas ideias que você considera como sendo corretas, mas que não necessariamente são bíblicas. E aí? Né? Então, é importante ter isso em mente, certo? Então, a pessoa que tem o dom da exortação, ela vai usar as escrituras para animar, encorajar, consolar, confortar, corrigir. Essa pessoa, muitas vezes, ela sacrifica os seus interesses para estar disponível e assim poder ouvir e aconselhar outras pessoas. Ou seja, muitas vezes essa pessoa ela vai abrir mão ali da sua agenda para poder ajudar outras pessoas, porque a situação, ela, diremos assim, é urgente. Veja, às vezes a situação ela é muito importante, mas ela pode esperar um pouco. Certo? Mas existem situações que elas são, além de importantes, urgentes. Então, a pessoa que tem o dom da exortação, muitas vezes ela vai deixar de fazer algo que ela já tinha programado para fazer, para poder atender aquela necessidade ali daquela pessoa, devido ao grau de importância e de urgência. Veja, é uma coisa que também nós precisamos entender aqui, certo? Tem pessoas que têm o dom da exortação, que elas têm essa capacidade do Espírito Santo para isso, mas também vale a pena dizer aqui, todo crente é chamado para aconselhar. É isso que está lá em Hebreus 3:13. Hebreus 3:13. Abra comigo o que diz, vejamos o que diz a palavra do Senhor. Hebreus 3:13. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então veja a palavra de Deus trazendo aqui uma ordem: exortai-vos mutuamente uns aos outros. Então todo crente tem a responsabilidade cristã de animar, de encorajar, de consolar, de ajudar o outro, certo? Mesmo sabendo que tem pessoas na igreja que têm um dom específico, tem, mas todos nós somos chamados a também aconselhar na igreja. Na verdade, queridos, quando nós estudamos um pouco mais a respeito do aconselhamento, você vai perceber que nós todos aconselhamos. Não só quem é crente, mas quem é descrente também. Então, durante o nosso dia, nas nossas atividades, nas nossas relações, seja no trabalho, seja na escola, seja em casa, você está aconselhando. Não é? Você está dando conselhos às pessoas, sejam conselhos de questões pequenas, sejam de questões maiores, mas nós somos conselheiros nesse sentido. A grande questão é se você é um conselheiro bíblico ou não. Então você vai estar influenciando pessoas, você vai estar aconselhando pessoas, mas o que sai da sua boca é bíblico ou não? Veja, por mais que eu não tenha o dom de aconselhar, mas eu devo ser bíblico quando eu vou trazer algum conselho a alguém, seja da igreja, seja fora da igreja, mas eu tenho que usar as escrituras, certo? Então, essa pessoa que tem o dom, não é, da exortação, ela precisa também atentar para algumas questões, depender de Deus para aconselhar, não é? Então, sempre que for aconselhar alguém, está com essa disposição no coração, né, completamente dependente de Deus para ajudar aquela pessoa. Porque muitas vezes, devido à questão de você fazer aquilo com uma certa constância e prática, você pode confiar em si mesmo.
na sua capacidade, e isso não é correto. Nós precisamos estar dependendo do Espírito Santo. Outro ponto importante é deixar de perceber o que Deus está fazendo na vida daquela outra pessoa através da situação que ela está enfrentando. Às vezes a pessoa está passando por uma situação muito complicada, muito difícil, e você quer ajudá-la de qualquer forma a superar aquilo, mas Deus está trabalhando na vida dela. E você não pode perder essa perspectiva. Tratar superficialmente a ferida de alguém, movido só pelo desejo de animar, confortar, encorajar, mas não dedicando o tempo necessário para aquela situação. Às vezes a situação ela é mais complexa do que você imagina ou do que você gostaria, e aí você, querendo resolver logo a questão, você pode não levar em consideração que se trata de um problema mais profundo, mais sério, que demanda mais tempo de você ouvir, que demanda mais oração, que demanda um estudo bíblico sobre determinada área. E tudo isso requer dedicação, requer tempo, requer esforço, certo? Outra questão que você precisa tomar cuidado é você se colocar ao lado de alguém para aconselhá-la, alguém que não quer ser aconselhado, alguém que se recusa a receber ajuda, né? E você, de algum modo, você fica impondo àquela pessoa a sua ajuda. Então isso também é uma coisa que não funciona. O aconselhamento ele vai funcionar para aquelas pessoas que querem ser aconselhadas, que reconhecem que precisam ser aconselhadas, certo? Então não adianta, às vezes a pessoa diz: olha, pastor, o senhor tem que aconselhar fulano, porque fulano assim, mas fulano quer ser aconselhado. Fulano, ele acha que ele está certo em tudo que ele está fazendo, ele acha que ele não precisa de conselho, na verdade ele acha que ele tem que dar conselho para o pastor. Então às vezes a pessoa ela não está preparada para receber. Então não adianta você querer impor a essa pessoa a sua ajuda se ela não ela entende que ela não precisa de ajuda. Talvez não é o momento. Deus talvez vai trabalhar ainda, né, no coração dessa pessoa até ela reconhecer que ela precisa de ajuda, seja sua, seja de outra pessoa, enfim. Então, isso é muito importante. Nós vamos caminhando, gente, hoje eu estava com a intenção de a gente concluir o estudo sobre dons, então eu vou correr um pouquinho, certo? Eu vou avançar um pouquinho. Vamos para o dom da fé. 1 Coríntios 12, verso 9. 1 Coríntios 12, verso 9, Paulo escrevendo aos Coríntios: a outro, no mesmo espírito, a fé. Certo? A outro, no mesmo espírito, a fé. O dom da fé, queridos, deve ser diferenciado por nós da fé salvadora. Então, é importante nós entendermos aqui. A fé salvadora, ela também é um dom de Deus. Certo? Todo crente tem a fé salvadora, mas dentre os crentes, tem alguns que têm o dom da fé, certo? Então, cada crente verdadeiro possui a fé salvadora, porém apenas alguns recebem o dom da fé, que pode ser definido como uma confiança completa e imperturbável no fato de que Deus agirá, certo? Então, esse dom ele é exercido na oração, na persistência da intercessão, juntamente com uma confiança intensa de que Deus vai agir em meio àquela situação. O dom da fé é dado a alguém para que ela possa interceder por outras pessoas. Então, há algumas pessoas que Deus concede uma fé extraordinária, vamos dizer assim. Elas são capazes de orar e pedir
a Deus determinadas coisas e Deus se compraz em atendê-las. Certo? E veja, todo crente tem fé suficiente para pedir coisas a Deus, mas alguns Deus concede esse dom da fé. Há um exemplo na história de uma pessoa que tem o dom da fé. Eu li uma biografia pequenininha dele agora, nesse período em que eu estive ausente, durante o período de férias, que foi o George Miller. George Miller, de uma cidade chamada Bristol. Era um cristão do século passado que ele se converteu, né, e foi para o ministério, e o intuito dele era ser missionário fora do país dele. Estava se preparando para isso, até que Deus, por meio do seu Espírito Santo, direcionou ele para fazer um trabalho na cidade em que ele estava, com os órfãos, certo? Ele estava naquele período da Segunda Guerra, e havia muitas crianças órfãs, porque os pais iam para a guerra, enfim, famílias eram destruídas, e havia muitos órfãos na cidade, muitas crianças espalhadas, perdidas, pedindo. E ele entendeu pelo Espírito Santo que Deus, que aquele era o ministério dele. Trabalhar com orfanatos, ensinar a Bíblia para essas crianças, enfim. Só que ele colocou no coração de que ele não ia pedir um tostão a ninguém. Ele ia só orar. E Deus o abençoou de uma forma fantástica. Fantástica. Há um dos relatos que me chamou a atenção quando eu estava lendo a biografia dele, que é impressionante. Assim, ele, numa determinada manhã, ele estava no orfanato, no seu escritório, conversando com o seu assistente, e aí chega a governanta. Esse orfanato era 300 crianças que estavam ali, e chega a governanta de manhã e diz: olha, Jorge, não tem comida, não tem café da manhã para servir para as crianças. E ele olha a sua filha do lado de fora da janela. A sua filha chamava-se Abigail, tinha 8 anos. Ele chamou ela e disse assim: Abigail, vamos ali, vamos ver o que Deus vai fazer. E ele foi até o refeitório. As crianças estavam todas enfileiradas nos seus devidos lugares. Ele disse: olha, nós vamos agradecer a Deus pela comida. E o biógrafo diz assim: ele fez uma oração simples: Senhor, nós te agradecemos pela comida que o Senhor vai mandar. E quando eles se sentaram, bate alguém na porta do orfanato. Quando foram ver, era um padeiro. E ele disse: olha, eu fiquei muito incomodado ontem à noite, e eu tinha que fazer esses pães e trazer aqui para o Senhor. Olha, eu trouxe aqui várias fornadas, o Senhor pode ficar com elas e tudo. E ele recebeu os pães, menos espera, outra pessoa bate na porta. O Senhor, eu estava passando aqui com a minha carroça e quebrou aqui a roda, tem esses galões aqui de leite, vão se estragar, o Senhor não quer receber? Não vai custar nada ao Senhor. E ele conta que em meia hora aquelas crianças foram todas alimentadas. A história, a biografia é bem interessante, é bem impressionante. Ele tinha um caderninho onde ele escrevia a oração que ele pedia a Deus, e do outro lado o dia em que Deus havia respondido. Então, tem pessoas que elas têm o dom da fé. Eu confesso que quando eu li esse livro, eu me senti nada. Mas Deus usa pessoas de formas diferentes, em áreas diferentes e com dons diferentes da gente. Outro dom que eu gostaria de compartilhar é o dom do conhecimento. 1 Coríntios 12, verso 8. Os irmãos já estão abertos aqui na 1 Coríntios 12, verso 8.
Porque a um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Então, o dom do conhecimento significa que essa pessoa ela vai ter uma facilidade de poder acumular conhecimento, certo? Ela é alguém que realmente gosta de estudar, ela é alguém que gosta de pesquisar, ela é alguém que é voltada para isso. E ela tem essa facilidade de de guardar e de desenvolver conhecimento. O dom, por exemplo, de mestre é um dom de ensinar, enquanto que o dom do conhecimento seria aquela capacidade de conseguir o conteúdo para o ensino, de produzir o conteúdo para o ensino. Então tem pessoas que têm esse dom do conhecimento. Eu não sei se você já teve essa experiência de ter lido um livro e você achou o livro fantástico, o conhecimento ali que foi exposto naquele livro, fantástico. Aí você diz assim, não, eu vou ouvir o autor, vou ouvir uma palestra dele, e você vai com aquela expectativa lá em cima. E aí quando você ouve o autor, você gosta e tudo, mas você diz assim, eu prefiro o livro. Eu prefiro ele escrevendo do que ensinando. Porque às vezes a pessoa tem o dom do conhecimento, mas não tem esse dom do ensino. Tem pessoas que têm os dois, mas não necessariamente, mas é um dom extremamente importante, certo? Outro dom que também é mencionado nas Escrituras é o dom da administração, ou governos. Aqui em 1 Coríntios 12, verso 28, nós vamos ver sendo mencionado o dom de governos. A uns estabeleceu Deus na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curas, socorro, governos, variedade de línguas. Aqui você vê aqui o penúltimo dom, que é o dom de governos. Lá em Romanos, capítulo 12, verso 8, Paulo diz assim, o que preside com diligência. Então, o dom de governo, o dom de presidir, é o mesmo dom, certo? De modo que aquela pessoa que possui o dom de governo, o dom de presidir, ela é alguém que recebe uma capacitação sobrenatural, especial do Espírito Santo para liderar, para ser alguém que vai conduzir. Pode ser pessoas que vão conduzir a igreja como oficiais, certo? Pode ser pessoas que elas têm uma capacidade de liderança de grupos, às vezes dentro da igreja, comissões de construção, comissões de limpeza, comissões de... Tem pessoas que elas têm um dom natural, uma habilidade natural de liderar. Você já viu isso? São pessoas que elas lideram com naturalidade. E as pessoas que estão do lado dela gostam de estar sob a liderança dela, porque é bom. É bom você ser liderado por alguém que tem esse dom de liderança. Certo? Então, você vai perceber claramente isso. Tem pessoas que têm essa capacidade de serem líderes. E não significa apenas que são pessoas que vão exercer o oficialato da igreja, mas pessoas que podem liderar outras áreas também dentro da igreja e fazerem um excelente trabalho. Então, é muito importante. Paulo vai dizer aqui, aquele que preside, faça-o com diligência, ou seja, faça com responsabilidade, faça com dedicação. Se Deus lhe chamou para você ser um líder, lidere, faça de forma correta, porque nós seremos cobrados da nossa liderança. Faça o melhor que você puder, certo? Ainda, o dom da misericórdia. Vou usar os dois versículos que nós já mencionamos anteriormente. 1 Coríntios 12, 28. Lembra que lá tem socorros, né? Antes de governos?
socorros. Já em Romanos 12:8, quem exerce misericórdia com alegria. Então, há pessoas que elas têm esse dom da misericórdia. São pessoas que elas têm aquela disposição de ajudar aqueles que estão necessitados. Se o dom do governo é um dom muito importante para quem é presbítero, é imprescindível para quem é presbítero, o dom da misericórdia também é importante para quem exerce o diaconato. Volto a dizer, não são só os diáconos que têm esse dom, mas seria muito bom que o diácono tivesse esse dom, certo? Da misericórdia. E que quem tem esse dom deve exercê-lo com alegria, é o que diz o apóstolo Paulo, não murmurando, não reclamando, não se queixando, não criticando os outros que não ajudam, mas fazê-lo com alegria. Deus lhe deu o dom, esse dom da misericórdia, ele é um dom muito importante. E tem pessoas que elas têm uma capacidade de perceber que o outro está necessitado de alguma coisa que a maioria não percebe. Ela muitas vezes tem um olhar diferente e ela tem essa disposição de servir misericordiosamente aquela pessoa. Então, tem pessoas, na medida em que o pastor vai fazendo esse estudo na igreja, aí você já vai pensando em pessoas na sua própria igreja. Claro que cada um é que deve buscar conhecer os seus próprios dons, pedir a Deus sabedoria para isso, mas tem pessoas que são muito claras, assim, os dons na vida dela, os dons que elas possuem. Então tem pessoas na igreja que elas têm essa facilidade, elas se envolvem com a outra pessoa, elas se preocupam com a outra pessoa, ela, sabe, tem esse desejo de querer realmente sanar ali aquela dor, aquele sofrimento, aquela tristeza, aquela necessidade, algo que ela se envolve mesmo. Então, todos nós devemos exercer misericórdia, né? Então, nós devemos ter essa capacidade de entender que todos nós somos chamados a exercer misericórdia, mas tem pessoas que têm um dom, uma capacidade especial para isso. E aí é importante, queridos, eu quero concluir dizendo que Deus deu essa variedade de dons, né, para a igreja. Isso é algo muito importante. E nós devemos buscar estar contentes com aqueles dons que Deus nos concedeu, desenvolvê-los, certo? Aperfeiçoá-los. Como é que nós fazemos isso? Por meio do fruto do Espírito. Lembra que nós falamos lá na primeira aula que a gente tem que os dons eles precisam ser embasados no fruto do Espírito, no caráter cristão genuíno. Como é que eu vou desenvolver melhor os meus dons? Também desenvolvendo o caráter cristão, desenvolvendo os frutos do Espírito, o fruto do Espírito em minha vida, certo? Buscando crescer no amor, na bondade, na benignidade, na paciência, enfim. Porque se todos exercem misericórdia, quem é que vai exercer a direção? Se todos exercem a direção, quem é que vai pregar? Se todos pregarem, quem é que vai fazer o serviço diaconal, de diaconia? E assim por diante. Por isso, cada um Deus conferiu pelo menos um dom. Então, Deus fez isso para a edificação do corpo, porque Ele sabia que nós precisaríamos uns dos outros. Algumas pessoas são oficiais e elas supervisionam, elas verificam, elas corrigem, elas têm autoridade, elas têm responsabilidade. Outros são diáconos, né? Outros Deus conferiu o dom da misericórdia, o dom do aconselhamento, o dom da sabedoria, do conhecimento, enfim. Veja, queridos, Deus fez de tal modo que nós precisássemos uns dos outros. E que cada dom tivesse sua importância para a saúde, o crescimento, a maturidade do corpo. E o corpo de Cristo não vai crescer como ele poderia, né, se nós, por exemplo, como igreja local, não buscarmos desenvolver os nossos dons.
certo? Então, os dons são variados e são necessários, são imprescindíveis para a edificação do corpo, e nós devemos exercê-los com alegria, com dedicação, ainda que o seu dom não seja um dom que tenha tanta evidência. Meu dom é o dom do serviço, eu geralmente estou trabalhando quando ninguém está vendo. Mas veja, Deus está vendo. A pessoa mais importante e com a qual você deveria se satisfazer, está vendo. Você não está trabalhando para Cristo. E cada um de nós precisamos exercer dentro das nossas áreas, certo? Buscando sempre fazê-lo regidos pelo amor, certo? Para que Deus assim possa nos fazer crescer, tá bom? Que Deus nos abençoe, que Ele nos capacite nessa compreensão. Amém.